Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar sequência à leitura do livro Diário de Berlim, 1934 a 1941, de William Shirer. Meu nome é Raquel. Nós estamos viajando pela Europa do pré-guerra e hoje leremos o trecho final do ano de 1938, sempre pela perspectiva de William Shirer. Vamos lá. Berlim, 3 de outubro de 1938. Telefonei a Ed Morrow, em Londres. Está tão desanimado como eu. Devemos afogar as nossas mágoas em Paris depois de amanhã. Da minha janela do Adlon, vejo os alemães desmontando o canhão antiaéreo armado sobre o teto do edifício da IG Farben, do outro lado da Unter den Linden. E assim acaba a crise. Poucas coisas ficaram como recordação. Os homens que tomaram parte no drama, a dignidade de Benes durante todo o tempo, Hitler durante os 5 minutos que o vi, a ave Chamberlain, o homem exausto Daladier, que parece condenado a cair todas as vezes em que se vê numa crise, como aquela de 6 de fevereiro de 1934. Outras recordações. A mina colocada sob a ponte lançada sobre a pequena corrente, nas proximidades de Krumau, que não nos teria feito voar em pedaços se o automóvel militar alemão em que eu viajava tivesse avançado mais meio metro. A coragem dos tchecos em Praga durante aquela noite trágica em que a guerra e as bombas pareciam certas. O olhar de terror dos burgueses alemães na Wilhelmstrasse, naquela noite do desfile da divisão motorizada, quando a guerra pareceu inevitável a todos eles. E depois, a alegria delirante dos habitantes de Munique e de Berlim, quando souberam, sexta-feira passada, que tinham conseguido não somente a paz, como também a vitória. A fisionomia abatida dos Sudetos logo depois que os tchecos dominaram a sua revolta, e a modificação que notei em suas faces 15 dias depois, quando a Reichswehr invadiu a Sudetolândia. E aquele burgomestre da cidade sudeta de Unterwaldau, Herr Schwarzbauer, que quis conversar comigo à parte dos soldados alemães, e a quem perguntei: qual a pior coisa que os tchecos lhe fizeram, Herr Burgomeister? E a sua resposta dizendo que tinha sido uma coisa espantosa, incrível, que os tchecos lhe tinham carregado com o rádio, para que ele não pudesse ouvir as palavras do Führer. Poderia existir crime mais tenebroso? Paris, 8 de outubro de 1938. A Paris de hoje é um lugar espantoso, inteiramente vencido pelo derrotismo, sem a menor noção do que aconteceu à França. No Fouquet's e no Maxim's, banqueiros obesos e comerciantes gordalhudos brindam a paz, fazendo correr rios de champanhe. E até mesmo os garçons e chauffeurs, que sempre foram tão resolutos, reparando como é maravilhoso que a guerra tenha sido evitada. Uma guerra que seria um crime, principalmente para eles, que combateram na outra guerra, que isso já bastava. Isso seria muito bom se os alemães que também lutaram na outra guerra alimentassem as mesmas ideias, mas não. A fibra da França, a França do Marne e do Verdun, onde está? Com exceção de Pierre Comer, ninguém mais do que Dorset tem a menor ideia do que seja a verdadeira Alemanha de hoje. Os socialistas pregam o pacifismo. A direita, salvo alguns poucos, como Henri de Querrilles, é composta de fascistas ou derrotistas. Enfim, hoje não consigo reconhecer a França.
Ed Murrow está tão acabrunhado como eu. Esforçamo-nos para dissipar as mágoas, conversando toda a noite, com o auxílio de algumas garrafas de champanhe, saindo depois a flanar pelas ruas. Mas parece que a cura levará mais algum tempo. De qualquer forma, ficamos de acordo sobre os pontos seguintes: que a guerra é hoje mais provável que nunca, que deverá irromper depois das próximas colheitas, que a Polônia é, sem dúvida alguma, a próxima vítima da lista de Hitler. A estupidez cega dos poloneses durante a recente crise, auxiliando a destruição da Tchecoslováquia. Que devemos conseguir que Varsóvia construa um transmissor de ondas curtas mais poderoso, se é que desejam que o mundo possa ouvir a sua voz. E que devíamos tratar da organização de uma turma de repórteres radiofônicos norte-americanos. Mas, com toda a franqueza, temos muito pouca inclinação para os negócios. Ed sustenta que o rádio americano desempenhou um magnífico papel na cobertura da última crise, mas não prestamos muita atenção a isso, nem a coisa alguma. E pouco depois, até o próprio champanhe se tornou intragável. Separamo-nos. Encontrei Galico. Está de viagem pelo continente, reunindo materiais para os seus romances. Dou-lhe várias cartas de apresentação para os correspondentes de cada lugar. Jantamos depois no Maxims, mas não posso ficar aqui por muito mais tempo. Parto amanhã cedo para Genebra. Durante todo um ano, é esta quase que a primeira vez em que teria oportunidade de estar de novo com Tess e Eileen, nossa filhinha. Mas, infelizmente, ambas estão na América. Observe que é a primeira vez que ele fala o nome da filha, Eileen. Genebra, 6 de novembro de 1938. Um magnífico verânico durante este mês, mas a neve já começa a descer pelas faldas dos Alpes e hoje os picos do Jura amanheceram cobertos por uma capa branca. Dentro de pouco tempo, poderemos esquiar. Um mês da pior depressão mental e espiritual de toda a minha vida. Permaneço ainda em tal estado de nervos que fiz duas coisas inteiramente idiotas. Comecei a escrever uma peça teatral e meti-me a jogar golfe, na minha idade, 34 anos. Talvez essas duas coisas juntas venham a restaurar a saúde. Existe aqui um campo de golfe esplêndido perto de Divonne, nas encostas do Jura, de onde se descortina uma paisagem maravilhosa do lago e do Monte Branco, em todo o esplendor do seu manto de neve, brilhando ao sol no ocaso. Arthur Burroughs, 52 anos, secretário da União Internacional de Broadcasting, e eu andamos de um lado para o outro das canchas, arrancando a relva, perdendo logo a conta dos pontos feitos, quando os fazemos, e abandonando o jogo depois dos 9 primeiros buracos para irmos até a aldeia de Divonne, do lado francês da fronteira, para um magnífico almoço regado por 2 garrafas de um ótimo Borgonha. Depois regressamos, reconfortados, e prosseguimos a partida, interrompida no 9º buraco. A peça que estou escrevendo tem um título, Correspondente Estrangeiro, e a verdade é que escrevê-la me está dando um grande alívio. Varsóvia, 11 de novembro de 1938. Irradiei um programa de meia hora em comemoração do 20º aniversário da República Polonesa. Entretanto, o programa sofreu uma grande alteração, por um motivo que não sei bem explicar. Sentado à frente do meu microfone, instalado no Palácio Presidencial, comecei a irradiação com as palavras sacramentais, senhoras e senhores, o hino polonês, que devia ser executado por uma banda militar instalada num estúdio do outro lado da cidade. Mas, em lugar da música, foi o presidente Mostitsky que começou a falar. Prometeu-me falar em inglês. Porém, através dos meus fones, o que ouvi soava como polonês.
Atirei-me pelos corredores do palácio para o gabinete do presidente. Um ajudante de ordens, alto e empertigado, fez-me parar à porta. O presidente prometeu falar em inglês, expliquei. Olhou-me com ares de espanto, abrindo ligeiramente a porta. Mas o presidente está falando em inglês, senhor, protestou ele. Voltei apressadamente para o meu microfone, a fim de fazer a apresentação do embaixador Tony Biddle, que ia pronunciar algumas palavras escolhidas. O embaixador começou gaguejando, e eu, pensando que ele tinha sido tomado pelo complexo de microfone, tratei logo de tirá-lo do apuro. Diante disso, o embaixador apontou para a crônica que escrevera. Era um amontoado de hieróglifos. Polonês, murmurou ele baixinho. Pela fonética, estava lendo uma curta mensagem em língua polonesa. Quando terminou, rimos-nos tanto e tão alto que os funcionários do palácio sentiram-se inquietos. Logo depois encontrei Durante, que estava numa de suas noites russas, insistindo em falar russo com o cocheiro de nossa droshky e querendo que o levasse a um café russo. O vento das steppes russas de Durante atirava flocos de neve em nossa face. E depois de um intervalo que me pareceu um século, o cocheiro parou o carro defronte de um prédio velho e decrépito. Café Ruski? Perguntou Walter. Não podíamos enxergar a cara do cocheiro por trás da cortina de neve. Não, não era um café russo. Era uma instituição polonesa, uma casa de mulheres. Então, sob a neve e a ventania, travou-se uma discussão horrível em russo entre o correspondente do New York Times em Moscou e o cocheiro de um velho cavalo que puxava uma charrete desengonçada mais velha ainda. A neve caía sobre nós em grandes flocos. Muito depois da meia-noite, conseguimos descobrir um café russo. Estava cheio de moças que falavam russo e que o Walter declarou serem russisk, verdadeiras russas. O vodka corria em abundância, misturado aos sons de uma balalaica e das canções, enquanto as pequenas procuravam afugentar o frio, encostando-se a um grande aquecedor de porcelana, cada vez mais cansadas e sonolentas, talvez um pouco mais tristes. O polonês é um povo agradável e romântico, em cuja companhia comi bem, bebi melhor e ouvi boa música. Mas são terrivelmente fantasistas, na confiança que depositam em Hitler, por exemplo. A Polski Radio promete aprontar logo a sua nova emissora de ondas curtas. Expliquei-lhes convenientemente a experiência que tivemos com os tchecos. Bruxelas, 20 de novembro de 38. Estou aqui na qualidade de observador, diante de uma conferência internacional radiofônica destinada a estabelecer os novos comprimentos de ondas. Como não há nada que fazer, tranquei-me em meu quarto durante uma semana e consegui terminar a minha peça. Belgrado, 26 de novembro de 38. Vim a Belgrado para outra irradiação de aniversário, idêntica à de Varsóvia. Mais tarde, no Expresso de Roma, Miss Campbell, no nosso escritório de Londres, telefonou-me hoje às 6 da tarde para anunciar que o Papa estava agonizando. Encontrei o jovem Schulzberger, do New York Times, durante um coquetel e induzi-o a encarregar-se da minha irradiação de domingo próximo, instruindo-o convenientemente sobre a forma de agir. E apanhei este expresso de Roma às 9 da noite. Roma, 29 de novembro de 38. Depois do violento insulto cardíaco de que foi acometido terça-feira última, o Papa mais uma vez se livrou da morte. Consegui que o padre Delany, um jovem jesuíta de Nova York, extremamente agradável e inteligente,
atualmente adido à emissora do Vaticano, me ajude na grande reportagem que organizei para o caso do falecimento do Sumo Pontífice. Tive várias conferências ontem e hoje com as autoridades do Vaticano sobre o assunto, que, como é natural, é de natureza extremamente delicada, uma vez que o Papa ainda está vivo. Mas todos concordamos na necessidade de fazer os nossos preparativos. Os italianos estão estabelecendo uma linha especial para nós, desde São Pedro até os seus estúdios. Boas conversas, bom espaguete, ótimo Chianti. E já amanhã sigo de avião para Paris, embora um amigo italiano, que é amigo também do Conde Ciano, me tenha dito que eu devia permanecer aqui até amanhã, esperando pela reunião da Câmara Fascista. Mas um assunto de grande importância para nós, a ser travado com o governo francês, exige a minha presença imediata em Paris. Paris, 1º de dezembro de 1938. O meu amigo italiano estava tentando fazer-me um favor. Ontem, durante a sessão da Câmara dos Fácios, os fascistas fizeram uma grande demonstração contra a França, aos gritos de Tunis, Savoyard, Nice, Djibouti. Mas o Quai d'Orsay diz que Daladier não concordará com isso. Por enquanto, Munique é o bastante. Um refugiado alemão e sua mulher, ele, antigo funcionário sindicalista, ela, uma romancista, vieram ver-me no hotel, 1 hora após a minha chegada. Ontem à tarde, vieram ver-me 1 hora após a minha chegada ontem à tarde. O avião italiano em que viajei quase sofreu um acidente, quando se partiu um dos flaps entre Roma e Gênova, e eu ainda estava um pouco nervoso. E disseram-me, ele fez aqui entre parênteses que eu não expliquei para você que está ouvindo, que ele veio viajando de Roma para Paris e o avião italiano teve um problema e ele estava nervoso quando recebeu esse casal alemão que disseram-lhe, né, que iam atirar-se de uma ponte ao Sena, acabando com a vida. Levei-os a um bom almoço no Le Petit Riche, findo o qual já se sentiu mais calmos. Espero tê-los persuadido a não se atirarem ao Sena. Receberam uma ordem de expulsão da França, que deve entrar em vigor dentro de uma semana, apesar de ele ter executado certos trabalhos para o governo francês. Tentarei intervir em seu favor, junto ao Quai d'Orsay. Paris, 6 de dezembro de 38. Georges Bonnet, um dos principais arquitetos do Pacto de Munique, figura sinistra no cenário político da França, assinou hoje uma declaração de boa vizinhança com Ribbentrop, outro homem sinistro, numa cerimônia realizada no Quai d'Orsay. Parece-me que Paris conseguiu reagir um pouco contra o pânico derrotista de que foi assaltada após Munique. Quando Ribbentrop atravessou de automóvel as ruas que partem da Gare d'Orsay, elas estavam completamente desertas. Vários membros do gabinete e inúmeros personagens de primeiro plano recusaram-se a comparecer às recepções que lhes foram oferecidas. Por outro lado, porém, os seus admiradores franceses estão entusiasmadíssimos, tanto nos meios políticos quanto nos círculos comerciais e da comunidade, da sociedade. O acordo de hoje estabelece que os dois países declaram solenemente não existir, no momento, entre ambos, nenhuma questão territorial ou de fronteiras, da mesma forma que realizarão as necessárias consultas na hipótese de quaisquer futuras divergências. Que farsa! Paris, 15 de dezembro de 38. Tess e a garota regressam hoje dos Estados Unidos pelo Queen Mary. Vamos partir para Genebra para as férias do Natal. Gstaad, Suíça, 26 de dezembro de 1938. Gstaad
É uma cidade de férias situada nas montanhas suíças, das mais lindas que já vi. E a neve está tão atraente que comecei a praticar novamente o esqui, pela primeira vez depois do acidente que sofri há 6 anos. A cidade está cheia de milionários ingleses e franceses inteiramente ignorantes sobre as verdadeiras condições da Europa. Ontem à noite, durante um baile de Natal, senti tamanha repulsa pelo ambiente cheio de boas festas que nos retiramos logo. O ano que está para findar foi cheio de acontecimentos. A filhinha, o Ankylush, a crise tcheca e Monique. E como sempre, Tess e eu pusemos-nos a cogitar onde estaremos daqui a um ano e que novidades trarão estes 12 meses. E assim, meus queridos, minhas queridas, nós chegamos ao fim de 1938. Falta ainda meio livro desse volume 1 e o segundo volume inteiro para tratar de 39 a 1940, 41. Hoje nós ficamos por aqui. Como sempre, eu lhe peço que curta o vídeo, que comente, que compartilhe e que se inscreva no canal se você ainda não o fez. Dê também uma olhada na nossa playlist, há vários vídeos, músicas do período que a gente está cobrindo nessa viagem literária e também no Instagram, @Diário de Berlim, onde eu tenho feito um storyzinho por cada vídeo, né? E eles estão todos nos destaques. Se você quiser ver um resumo de todos os vídeos, não um resumo, mas um trechinho de todos os vídeos, dá uma olhada lá no Instagram, tá? E não deixe de olhar a playlist deste canal aqui, porque tem uns vídeos interessantes. Um abraço. Até a próxima.